Fala galera, Papo Business na área, vocês sabem, toda quinta-feira às 18 horas. E hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, Paulo Lisboa. Paulo, prazer. Prazer, Rafael, um prazer estar aqui. Muito legal sua presença. Paulo, pode se apresentar ali rapidamente quem é o Paulo e o que você faz, Paulo? Pois é, sou Paulo Lisboa, Paulo Roberto Lisboa, mas me chamam de Paulo Lisboa. O que eu sou, né? Quem eu sou? Eu sou professor de formação. Minha primeira faculdade foi pedagogia. Eu trabalhei em educação, né, durante muitos anos, do maternal à universidade. Sou hoje professor de pós-graduação e professor licenciado da Universidade Católica de Petrópolis. E eu trabalho apoiando pessoas que querem se transformar. Né? Se eu fosse definir numa frase o meu trabalho, esse é o meu trabalho. Aquelas pessoas que querem subir de nível, tanto na liderança quanto no empreendedorismo, pode contar comigo. Que legal, é isso aí. Paulo, vamos... Eu gosto de dizer que aqui o meu convidado é que é a estrela, né? Então eu gosto de conhecer o meu convidado antes da fase que eu conheci, ou seja, da infância do meu convidado, a história de fato, né? Quem é o Paulo de fato, desde lá do início, como tudo aconteceu até chegar no profissional, no empresário, na pessoa que é hoje. Pois eu diria que eu sou um sobrevivente, porque eu sou de família da roça, né? E meu pai era agricultor meieiro. Né? Você sabe, o meieiro é aquele que trabalha para os outros. Né? 30% é dele e 70% do dono das terras. Né? E meu pai faleceu, faltava 2 dias para fazer 7 anos. Mas isso onde? Em qual estado? No estado do Rio de Janeiro, na região ali de Barra do Piraí, entre Barra do Piraí e Valença, fazenda Aliança. E então meu pai faleceu e ele foi atropelado por um trem, foi um negócio muito triste, né? E deixou 12 filhos, traumático, 12 filhos. 12 filhos. Caramba. E a minha mãe, Dona Benedita, ele Francisco e ela, Dona Benedita. Time de futebol ainda tinha um reserva. Tinha um reserva. E ela teve que criar os filhos. Mas sobrevivente por quê? Porque menos de 2 meses depois desse acidente, o dono das terras chegou e falou: Dona Benedita, eu preciso que a senhora libere a casa, porque eu preciso contratar outro colono e a senhora tem que mudar. Então minha mãe se viu sem lugar para morar, com 12 filhos. Caramba. A sorte não, mas os 4 maiores já tinham começado a trabalhar. Assim que meu pai morreu, um já trabalhava, os outros trabalhavam na terra. Né? A irmã mais velha era estudante de colégio interno. Mas quando ele faleceu, foi em julho, ela estava em casa de férias, então ela saiu do internato e começou também a trabalhar. E eu me vi, com 7 anos, já tendo que me virar. Naquela época eu estudava, né? Estudava na roça e fomos para uma cidade um pouquinho maior. E eu sei que com 9 anos eu tenho um registro muito claro. Com 9 anos eu comecei a trabalhar. Qual era o meu trabalho? Eu vendia... Vocês saíram da região ali da roça? Da roça e fomos para a cidade próxima. Né? Primeiro fomos para São Luís, Paraitinga, em Taubaté, onde morava a família da minha mãe, a mãe, os irmãos. Né? Mas ficamos poucos meses lá e voltamos para o estado do Rio. Moramos num lugar chamado Barão de Juparanã, que é distrito de Valença. E ali eu comecei já a fazer... menino de recado na rua, levar um recado, fazer uma compra para alguém, já com perto de 8 anos. Eu sei que com 9 anos eu trabalhava, eu tinha 3 empregos. Né? Eu vendia frutas na rua, aguava jardim numa casa e ajudava numa alfaiataria. Meu primeiro emprego foi uma alfaiataria, tinha horário e tudo. Né? Estudava de manhã e na parte da tarde eu fazia esses trabalhos. Então já ganhava dinheiro. Né? E com 9 anos eu já... E todos os seus irmãos mais velhos também já ajudavam a sua mãe, né? Já trabalhando, quer dizer... Sua mãe também foi procurar trabalho fora, não? Não, mamãe era costureira. Na roça ela já era costureira. Então ela trabalhava em casa? Trabalhava em casa. Eu lembro muito da minha mãe dormindo em cima da máquina de costura. Né? Então ela criava os filhos com o trabalho dela. Né? E a gente teve muita ajuda de muita gente, sabe? A solidariedade é um negócio muito forte, né? A gente viu aqui nas enchentes, né? Aqui no Espírito Santo, o quanto a solidariedade é forte no ser humano, né? Então a gente teve muita gente que nos ajudou, né? A própria igreja tinha, toda semana vinha uma cesta básica, então a gente teve muita ajuda. Mas eu descobri muito cedo que eu tinha que me virar.
né? Estudar e trabalhar. Então, sempre estudei e trabalhei. Né? Desde muito novo. Você realmente, então, nunca, mesmo com todas essas dificuldades e que precisava trabalhar para ajudar a família, você nunca parou de estudar, então? Nunca parei de estudar. Eu continuei estudando. O que já é por si só normal, né? Pois é. Você mesmo citou a sua própria irmã que acabou desistindo do colégio para ajudar, né? Os mais velhos, os 4 mais velhos pararam de estudar. Os 4 mais velhos tiveram que parar porque... E depois tiveram a oportunidade de voltar retornar. a estudar e não quiseram, né? Aí opção, né? Sim. Opção pessoal. E eu fui aluno interno depois também. Eu estudei 6 anos em seminário e eu era o único seminarista que era autorizado a trabalhar. Então eu estudava e trabalhava porque eu precisava ganhar dinheiro para ajudar em casa, né? Então eu sempre fui... então o pessoal da escola lá, do seminário, eles autorizaram porque sabiam da sua necessidade familiar. Exatamente. Que legal. Quer dizer, nessa época eu trabalhava, por exemplo, no movimento religioso chamado Cursilho de Cristandade. Eu era da secretaria do Cursilho. Então eu trabalhava próximo do seminário, ali dentro e tal. Mas mesmo depois que eu saí, eu fui trabalhar no escritório e eles autorizaram por conta da minha necessidade, né? Então eu trabalhei desde cedo, desde muito cedo. Né? Você está quantos anos hoje, Paulo? Eu fui aprendendo a sobreviver, né? E eu estou com 69 anos. 69. Faço agora em julho 70 anos. Tá. E tá novo demais, magrinho. Queria passar um pouquinho da minha barriga para ele. Mas e aí eu fui desenvolvendo também, né, nesse meio tempo, o meu lado empreendedor, né? Eu tive negócio muito cedo com os meus irmãos. Nós tivemos um depósito de material de construção. Nós somos 7 homens e 5 mulheres. Cara. Então hoje somos 9 vivos, né? Okay. E você, então você assim, na cronologia, você era com 7 anos, você falou? Quando você oitavo filho. Oitavo dos 12. Quer dizer, eu sou dos mais novos. Então, né? Se você tinha 7, os seus irmãos tinha até bebê, então. Pois é, tinha. Pois é, parabéns pela matemática rápida que você fez, né? A mais velha, ela tinha 19 anos e o mais novo 1 ano e 3 meses. Então a mamãe criou 12 filhos, efetivamente, né? Mas os mais velhos, eles foram fantásticos, porque eles assumiram o lugar do meu pai. Sobretudo a minha irmã, né, a mais velha, e um dos irmãos mais velhos assumiram... A sua irmã era mais velha, de 19? Ela era mais velha. Aí tinha o quê? 17 ou 18 anos e assim foi caindo. E aí foi caindo. Ela tinha 19 e aí foi caindo até chegar o 1 ano e 3. Mas tudo assim próximo, né? 1 ano e meio, né? Porque exatamente. A diferença é muito pequena. O pai começou e não parou, né? Exatamente. O negócio era... E meu pai naquela época, né? Ele tinha uma ideia, o Rafael, que quanto mais filho, melhor para ajudar na roça. Ele queria ter 20 filhos. Nossa Senhora. E teria-se... Mas né? Era um pensamento mesmo da época, né? Era bem comum na época. Eu diria até que não é da época, não. Hoje, quem mora na roça, alguns ainda pensam assim. Melhorou um pouco, mas ainda tem alguns que... Talvez não com a mesma intensidade, né? Não, 20 filhos, loucura. Você quase não escuta falar, né? Não, hoje é 3, 4, né? Mas na roça, alguns ainda pensam ter mais filhos. Mas mesmo assim, hoje em dia... Mas mesmo assim, acredito que para no quinto, vamos dizer não assim, passa sexto disso, no máximo, não passa né? disso, é verdade. Né? Então meu pai eu tinha... tenho 3 e já acho que eu tenho muito. Eu fiquei em 2 filhos. Não é fácil, não. Mas então é isso, quer dizer, aí comecei a empreender no material de construção, né? Mas tivemos por 2 anos material de construção. Isso foi e já era que época, mais ou menos? Já foi na década de 70. Na década de 70. Depois que eu saí do seminário, né? Os meus irmãos trabalhavam como funcionários, aí voltamos para o estado do Rio. E quando eu tinha 10 anos, nós voltamos para São Paulo, Osasco, onde estavam os meus irmãos já trabalhando. A família da sua mãe, então, era de São Paulo? De São Paulo, toda de São Paulo. Entendi. E aí voltamos para lá e ficamos, tenho irmãos até hoje morando em Osasco, Barueri, naquela região, né? Legal. Então já tem alguns... Eu sou nascido, criado em Santos, né? Minha família toda em Santos, ali no litoral de São Paulo. E Santos era uma das praias que a gente frequentava, né? Né? Quando tinha que descer, Santos, Guarujá, Peruíbe. É mais próximo ali da grande São Paulo, né? Mas aí começamos esse trabalho. Mas eu sempre tive uma veia empreendedora, porque onde eu trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em escritório de restaurante industrial, chamado Riga, Restaurantes Industriais. Eu tinha uma pegada, assim, diferenciada, né? As pessoas percebiam. Eu trabalhei em sapataria, vendia sapatos. Rapaz, eu vendi seguro, eu vendi Barça, né? Eu era um vendedor, né?
E gostava muito, a mamãe falava que eu sempre gostava de ter dinheiro no bolso. E era verdade. E eu sempre gostava de ajudar os irmãos mais novos. Né? Tinha essa pegada de ajudar os mais novos e ajudar as pessoas de um modo geral e tal. Então, eu estava sempre vendendo alguma coisa. Mesmo no colégio interno, eu trabalhava, mas eu sempre vendia alguma coisa. Ou vendia um livro, né? Comprava um livro de alguém, vendia para outro. Eu estava sempre fazendo dinheiro, né? Empreendendo. E aí um dia eu fui fazer um curso, aí eu já tinha 23 anos, eu fui fazer um curso em Petrópolis, um treinamento. Morava em Osasco. Você quer falar, morando em São Paulo? Morando em São Paulo. Eu trabalhava na USP, fazia filosofia na USP, e trabalhava no laboratório de microeletrônica da USP. E surgiu a oportunidade de fazer esse treinamento. E eu vim para Petrópolis, fiquei hospedado num colégio, Colégio São Vicente de Paulo. E no último dia eu precisei dar um telefonema e pedi ao diretor do colégio onde eu estava hospedado, eu e mais 200 jovens do Brasil inteiro, e ele me levou para a diretoria para dar o telefonema. E naquela época, você é novo, não sabe, mas tinha que esperar da linha no telefone. Né? Não era da minha. Não, esperar da linha. Né? Enquanto esperava da linha, ficamos conversando. E não sei por que cargas d'água, ele gostou do papo. Perguntou o que eu fazia em São Paulo, e naquela época eu trabalhava na Pastoral da Juventude, em São Paulo, e ele falou assim, você podia vir trabalhar aqui no colégio, estou precisando de alguém com seu perfil aqui no colégio. E eu tinha um sonho de sair de Osasco, de mudar de São Paulo, eu não gostava de morar lá. Né? E esse sonho não, eu lembrei naquele momento que ele me ofereceu isso, que quando eu cheguei em Osasco, eu olhei aquela cidade assim, falei, um dia eu mudo daqui. E naquela hora, aquele pensamento me saltou à mente. Eu falei, eu acho que é a oportunidade. Eu falei, olha, eu vou pensar, eu trabalho em São Paulo, eu tenho que me pedir dispensa lá do trabalho, né, parar a faculdade. Ele falou, não, se você aceitar, você pode trabalhar aqui na escola, no colégio, morar aqui no colégio. E eu peço que você me responda nos próximos 15 dias. Isso era 22 de julho de 1977. Cara, um ano antes de eu nascer. Pois é. Nasci eu lembro 78. porque eu tinha recém feito aniversário, eu faço aniversário no dia 18. Então, ele falou, só que eu preciso que você me responda, porque dia 8 de agosto começam as aulas. Eu falei, tá bom, eu vou responder. Ele falou, eu quero que responda por escrito. Naquela época era comum cartas, né? Não tinha... nem não tinha fax, facilidade. Nem fax tinha, né, naquela época. E aí, ok... Falei com ele, combinei. Cheguei em casa, aí contei para minha mãe. Aí ela falou, meu filho, essa é a sua oportunidade de sair daqui. Né? Você vai para um lugar, já com emprego e tal. E naquela época, Rafael, eu questionava a minha vocação. Eu não sabia se eu voltava para o seminário, né, se eu casava. Eu tinha esse questionamento. Né? E se eu voltasse, eu queria ser franciscano. E aí, naquela hora, falou, pô, é a chance. E porque eu tinha descoberto que o Petrópolis era o centro de formação dos franciscanos. E aí a minha mãe falou, então é o momento de você sair daqui para pensar a sua vocação. Você decide. E aí, escrevi lá pro padre que eu aceitava trabalhar no colégio, era um colégio de padres, mas colégio convencional. E aí eu aceitei, no dia 14 de agosto, de 1977, eu cheguei no colégio, o primeiro dia de trabalho foi dia 15 de agosto. E ele não te respondeu por carta? Você foi assim? Não, aí ele... Você mandou a mensagem e apareceu lá depois? Mandei dizendo que viria, aceitava o trabalho e vim. Eu podia chegar lá e ele dizer, não precisa mais, né? Ter desistido, né, da proposta, né? Comprei a passagem de ônibus e vim, cheguei lá. Aí ele, na primeira conversa com ele, eu cheguei no domingo, ele falou, olha, eu pensei melhor... E você não vai trabalhar como inspetor de alunos. Você vai ser auxiliar da coordenação pedagógica. Não sabia nem que era uma coisa nem outra. Né? Mas tá bom. E aí você trancou a sua faculdade, né? Você falou que ia fazer filosofia. Eu vou te sugerir, faça pedagogia. Eu falei, tá bom. E acatei, né?
Dias depois, fui na faculdade, pedi transferência da USP, consegui logo a transferência, e aí fui fazer pedagogia. Fiz pedagogia. E a universidade que você foi estudar lá era tão boa quanto uma USP? Católica de Petrópolis. Ainda ontem eu acompanhei eles pelo Instagram, e eles receberam de novo a nota 4 do MEC, né, que é a nota máxima. É uma faculdade muito boa. A Universidade Católica é uma referência, né, no ensino. E aí fui fazer pedagogia, e no colégio eu fui crescendo, né? Com 6 meses depois de fazer na faculdade, eu assumi a coordenação pedagógica do antigo ginásio, de 5ª a 8ª série. Que legal. Assessorado pelo coordenador anterior de todo o ensino, que era o professor Felipe, é meu amigo até hoje. Ele assumiu o ensino médio, o antigo 2º grau, e eu fiquei com a 5ª a 8ª, né? Sendo assessorado por ele. E fui desenvolvendo, trabalhei Isso você tinha então 24 anos? 24 anos, 23 para 24 anos. 23, na verdade, quando eu cheguei tinha 23 anos. E aí eu nasci em 54, 77, 23 anos. E aí fui crescendo lá na escola e tal, no colégio. Mas eu tinha uma característica, Rafael, que em muitos momentos da minha vida ela me atrapalhou, por um lado, né? Mas depois me beneficiou, né? Eu era muito impulsivo. Se tivesse que falar algo com alguém, eu falava, não media muito as palavras. E eu entrava em rota de colisão muito fácil com o diretor, né? E ele me chamava atenção, eu aprendi muito com ele, eu sou muito grato a ele, ele já é falecido, mas aprendi muito com ele. O mesmo diretor que te contratou? O mesmo que me contratou. Certo. Eu trabalhei nesse colégio, chegou 3 anos e meio, eu trabalhei lá nesse colégio, até o dia que ele me mandou embora. E você morou lá esse tempo todo? Não, morei lá 2 anos, aí depois nós saímos, aí fomos morar numa república, eu, esse professor Felipe e mais 3 ex-alunos que terminaram o 3º ano e quiseram fazer faculdade em Petrópolis, e moravam. Um era do Ceará, outro era de Minas e outro do Rio de Janeiro. Então montamos a república. Que legal. E aí, antes de ser mandado embora, como eu sabia que a situação, o Felipe já tinha sido mandado embora, eu sabia que a minha situação também não era sustentável na escola, por conta dessa minha impulsividade. Eu era um pouco agressivo na minha comunicação, né? E eu sabia que meus dias estavam contados ali. E o Felipe já tinha saído, mas por outro motivo? Ou também tinha esse perfil seu? Ele tinha esse perfil. Ele era um pouco mais tranquilo, mas ele já tinha sido demitido. Eu quero que os ouvintes entendam, não era agressividade de falar besteira pro outro. Sim, mas agressividade de fazer as coisas. Querer se impor um pouco, né? A sua opinião. Querer fazer as coisas, porque o colégio era muito tradicional. E nós queríamos inovar. E o diretor não aceitava. Vou dar um exemplo simples. Nós quisemos fazer um torneio entre pais, filhos e professores. Ele falava assim, não dá certo. Há 30 anos já fizemos isso, não dá certo. Não vai dar. E a gente pegava e fazia contra a ordem dele. E dava muito certo. Então nós fizemos jogos internos do colégio, fizemos o torneio de pais e filhos e mestres, trouxemos o pai de volta, reativamos a associação de pais e mestres. Quer dizer, o colégio nós movimentamos. Prova disso, quando nós entramos lá, o Felipe entrou 6 meses antes de mim. O colégio tinha 400 alunos naquele ano. Nós saímos de lá, o colégio tinha 1.500 alunos. Nossa, 3 vezes. 3 vezes mais. E era um colégio que chegou a ser centenário, ele fechou com 110 anos. Hoje não existe mais. Não existe mais. E ele fechou por quê? Porque ninguém aceitava trabalhar com esse diretor. Nenhum padre aceitava trabalhar lá com ele. Ele era muito irascível, né? Ele era centralizador, né? Quer dizer, ele não dava autonomia e tal. Só que nós fazíamos. Pô, mas a escola chegou a fechar com ele na administração ainda? Com ele na administração. Com ele na administração. Foi isso há 10 anos atrás só? Não, mais de 10 anos. Não, tem mais de 10 anos. Eu saí de lá... Foi com 110 que fechou? Não, com 110 anos que fechou. Fechou, mas isso faz quanto tempo? Fechou, eu acredito que na década de 90. Entendi. No início de 90. Durou mais uns 15 anos depois que você chegou. Exatamente. Então, mas fechou por isso, quer dizer, não tinha... Ele não deixava inovar, ele não deixava crescer. E o colégio acabou sendo vendido para os franciscanos e hoje funciona a maior biblioteca da América Latina, religiosa, é um instituto teológico franciscano, quer dizer, o colégio está lá, graças a Deus foi mantido, né? Eu, quando vou a Petrópolis, faço visita lá. Legal. Mas o interessante, Rafael, é o seguinte, como ele me respeitava, o diretor.
né? Quando eu fui demitido, ele falou, olha, eu estou demitindo você porque você é muito impulsivo, você fala sem pensar e parar. Foi uma lição para mim, né? Ali foi uma lição para mim. Mas eu gosto muito do seu trabalho, as portas estão abertas e tal. Eu já tinha comprado uma pequena livraria, uns meses antes, como eu sabia que ia ser demitido, surgiu uma oportunidade, eu comprei uma pequena livraria, tinha um funcionário só, então meio expediente eu trabalhava no colégio e o restante na papelaria. Legal. E aí, no ano seguinte, eu fui demitido no dia 19 de dezembro, eu sou bom de datas porque essas coisas marcaram muito, né? Mas eu gosto de datas. Dia 19 de dezembro eu fui demitido. Dia 1º de novembro eu tinha comprado a livraria, assumido, ia pagando aos poucos, né? E aí caí dentro, mergulhei mesmo. Em maio eu comprei a segunda, mas em fevereiro, no início das aulas, início de março na verdade, eu voltei lá na escola e falei, o Cônigo Cristóvão, o senhor sabe, eu comprei uma livraria, eu já tinha falado para o senhor e tal, e toda a minha rede de contatos está aqui no colégio. Eu gostaria de passar de sala em sala para divulgar a minha livraria. Ele falou, não tem problema nenhum. Você pode ir de sala em sala, só procura a professora Josilde, que é a tua ela que está no teu lugar, e vai com ela de sala em sala. Quando eu falei com a Josilde, ela falou, Paulo, que bom que você veio aqui, porque os alunos toda hora perguntam de você, e eu não sei mais o que dizer para ele. Por que você saiu? Eu falei, não, vamos lá em sala que eu vou dizer por que eu saí e te apresento como minha substituta, né? E foi bom, porque eles me aceitavam bem, eu tinha uma aceitação muito boa com os alunos. E, na verdade, você acabou criando uma desculpa perfeita, né? Para não falar que saiu porque entrou de rota em colisão com a diretoria, saiu porque montou uma livraria, por exemplo. Pronto, foi essa a minha opção fala. pessoal de empreender. Pois é. Eu estou aqui, não para trabalhar no colégio, mas eu tenho uma livraria agora e tarará, e quem vai me substituir é a professora Josilde, né? Eu quero que vocês deem a ela a atenção que era a mim, e fiz minha divulgação ali. Se deu moral pro diretor que te demitiu, incentivou a sua substituta e ainda arrumou demanda pro seu negócio. Isso daí. Mas o mais interessante, Rafael, é que 3 anos depois eu montei uma livraria lá dentro do colégio. Dentro do próprio colégio? Dentro do próprio colégio. Que legal. Quer dizer, então a minha relação foi muito boa. Né? E aí eu desenvolvi, quer dizer, eu cheguei a ter 7 lojas. Isso que eu ia te falar, mas você fechou a sua livraria ou montou uma lá? Então, no caso, montou tipo uma filial lá. Montei uma filial lá. Que legal. Então eu cheguei a ter 7 livrarias lá em Petrópolis, livraria e papelaria, né? E, qual é o nome da rede? Pois não era rede, eu fui comprando lojas menores e mantive. E manteve os nomes. E mantive os nomes, né? Entendi. Então eu tive a livraria e papelaria da estação, filial e depois a matriz, comprei 2. Depois tive a J. Tavares Comércio de Livros, que eram livrarias universitárias. Depois tive a livraria Arabella, que era só livraria, não era papelaria. Depois montei lá no Colégio São Vicente, livraria São Norberto, que era dentro do Colégio São Vicente. Depois montei a livraria Itaipava, que existe até hoje. É mesmo? E depois comprei a livraria e papelaria Obelisco, que até hoje é a maior de Petrópolis. Caramba! Ela existe até hoje. Eu vendi, né? E fui vendendo para ex-funcionários. Essa livraria Itaipava, por exemplo, eu vendi para um funcionário que ele está até hoje lá com ela. Né? A papelaria Obelisco está até hoje lá. Vendi e está até hoje lá. Né? Por que eu vendi? Eu quis voltar para a educação. Aí, porque eu fui crescendo no comércio e me afastei da educação. Quer dizer, embora não tenha deixado o vínculo com as escolas, né? E aí foquei muito na cultura, lançamento de livros, escritores, encontros para professores. Você tem o seu próprio livro? Não tenho ainda, rapaz. É uma cobrança que me fazem frequentemente. Eu tenho muitos escritos, tenho muitas coisas guardadas e eu venho procrastinando isso daí. Quer dizer, eu trabalho com os outros para não procrastinar e eu estou procrastinando. Né? É certo. Mas já marquei, né? Marquei o ano que vem. Não, o ano que vem vai estar pronto. Estou preparando agora e o ano que vem vai estar pronto o livro. Que legal. Eu tenho medo de fazer um livro e ser preso, então... Mas volta e meia as pessoas me perguntam, Paulo, por que você não tem um livro? Eu falei, toda vez que eu entro numa livraria, e eu gosto muito de entrar em livrarias, eu escreveria sobre isso, mas já escreveram. Sobre isso eu também escreveram, já escreveram. Né? Eu acho que é mais um livro contando a tua história do que falando de liderança, talvez, né? Pois é, então... Você tem uma história linda, né, nesse tempo aí, como você falou. Não só você, mas sua mãe e sua família foram sobreviventes, né? Você chegar onde chegou com toda essa dificuldade desde
desde criança, né? Desde família, né? Na verdade, aquela frase, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Ela é verdadeira, né? Porque acaba que todos os meus irmãos, cada um, a mamãe conseguiu manter todos eles na linha, vamos dizer assim, né? Nenhum se perdeu, né? São bons pais, foram bons irmãos, né? Foram bons chefes, são bons chefes de família, ou foram os que já faleceram. Faleceram dois? 2 irmãs e um irmão. Três irmãos. 3 falecidos. Né? Então, todos se encaminharam bem, né? Então, e todos fizeram família mesmo? Então, você tem vários sobrinhos, por exemplo? Pois é, eu só tenho um que é o que tem a maior família, que não casou. Né? É um que é padre. Né? Ele na verdade é bispo hoje, é bispo aqui de Cachoeiro, que foi missionário na África. Eu dormi em Cachoeiro ontem. Estava na diocese dele. Pois é, ele foi missionário na África durante muitos anos. Que legal. E aí, em 2013, ele foi transferido aqui para Cachoeiro, 2014. Mas os outros todos tiveram filhos, então você tem vários sobrinhos. Tem muitos sobrinhos. Eu tenho 37 sobrinhos. Sobrinhos e sobrinhas. Deus, aliás, eu já tenho sobrinho neto. Acredito. Sobrinho neto. Acredito. Né? Aliás, sobrinho bisneto eu já tenho. Caramba! Sobrinho bisneto. Tem gente que começou cedo. Então, a minha sobrinha teve a filha, a Alessandra teve a Laís teve oh, meu Deus. Arthur. É até difícil lembrar o nome de todo mundo. É muito nome. Mas é isso, cara. Essa é a minha história, quer dizer, parte da minha história. Sim. Mas aí você vendeu as suas lojas todas, né, novamente. Vamos assim, deixou de ser empreendedor, empresário e passou a focar na educação novamente, né? Como foi isso? Pois é, e aí o interessante é que quando eu quis voltar para a educação, como eu tinha uma expertise muito grande na área empresarial, né, por ter empreendido, ter crescido o negócio, eu fundei a Associação de Livreiros no estado do Rio de Janeiro. Que legal. Fui o primeiro presidente de 2 gestões, a Associação Estadual de Livrarias, a AEL, no Rio de Janeiro. E ela existe até hoje, né? Há pouco tempo. Ela fez 20 anos, aí me chamaram para fazer... 30 anos. Me chamaram até para dar uma entrevista e tal, foi muito legal. Então, eu tinha uma pegada, fazia parte da Associação Nacional de Livrarias, né? Fiz parte de CDL, de Associação Comercial em Petrópolis. Quando eu resolvi voltar para a educação, eu resolvi voltar para a educação empreendedora. E fui ajudar empresários, né? É o que eu faço até hoje, a cometer os acertos que eu cometi, porque como eu fiquei 18 anos no mercado livreiro e papeleiro... 8 anos. 18 anos. Não ficou pouco tempo. Eu cometi muitos acertos, mas também cometi muitos erros. Como qualquer empresário. Como qualquer empresário. E os acertos me ajudaram a crescer. E os erros me ajudaram a aprender. Com certeza. Né? Então, hoje eu ajudo empresários a não cometer os erros que podem ser evitados. Tentar aprender com os erros dos outros é melhor, né? Menos dolorido, né? É o princípio da sabedoria, né? É o princípio da inteligência aprender com os próprios erros. O princípio da sabedoria é aprender com os erros dos outros. Exatamente. Né? Então eu ajudo, esse é o meu propósito, a apoiar empresários que queiram acertar mais. Mas sendo mais, voltando à sua história de fato, como foi isso? Você vendeu as suas lojas e aí você focou na educação empreendedora, educação empresarial. Mas como? Você continuou em Petrópolis, entrou numa faculdade, você já tinha feito... uma faculdade que era a pedagogia, mas você não era professor, você não atuou. Ou chegou a atuar? Eu atuei como professor. Nesse período também das lojas? Como é que foi? No período das lojas eu era muito professor convidado. Okay. Porque eu deixei o magistério, eu costumo até dizer, aliás é uma frase, minha primeira carta aos professores de Petrópolis foi: deixei o magistério, mas não deixei a educação. Como livreiro, eu quero ser um apoio às escolas de Petrópolis. Legal. E com isso eu cresci muito no relacionamento das escolas. Então era comum as escolas me convidarem para fazer palestra. Como eu era professor e tinha uma experiência empresarial... Voltado ainda para alunos do ensino médio ou já mais adulto? Não, alunos do ensino médio e na faculdade. Era comum também. Eles me chamarem. Qualquer curso, né? Era comum eles me chamarem para palestra para pais também. Legal. Mas para alunos, geralmente aqueles alunos que iam fazer vestibular. Eles me chamavam para eu falar sobre profissões, né, sobre decisão. Na minha época era o pessoal do terceiro ano. Terceiro ano, pessoal do terceiro ano. Então fiz muitas palestras para alunos dessa área
E aí eu fui treinando esse processo de comunicação, que eu já tinha certa facilidade, né? Eu tive um grande desafio, só voltando um pouquinho, no Colégio São Vicente de Paulo, eu tive o maior desafio da minha vida. Eu costumo dizer que se eu fizesse um recorte da minha vida e alguém me perguntasse, Paulo, quando foi que você aprendeu mais coisa em menos tempo? Eu diria que foi no período de São Vicente, aqueles 3 anos e meio que eu trabalhei lá. Porque na segunda semana que eu estava no colégio, um dia o diretor entrou na sala da coordenação, e eu era auxiliar de coordenação e estava ali, mas eu já dava aula de educação moral, cívica e religiosa, era o nome da disciplina. Eu lembro, eu cheguei a ter. Na época de primeiro ano, né? Que era comum, os colégios todos tinham, né? Educação moral cívica religiosa, o SPB e tal. E eu não gostava do nome. Eu acho que hoje não tem mais hoje isso, não tem, infelizmente não tem. Isso que eu ia falar, o que é uma pena, né? Tem. Mas naquela ocasião eu já achava que era muita mistureba. E aí eu comecei a estudar e propus ao diretor, fiz um projetinho, eu com 23 anos, fiz um projetinho dizendo para o Cônigo o seguinte, vamos chamar essa aula de formação humana. E nós vamos trabalhar esses temas, eu proponho trabalhar esses temas e tal. E ele não queria e tal, ele acabou aceitando. Então, em 78, o colégio inaugurou... Ano do meu nascimento. O ano do seu nascimento, nós inauguramos a disciplina chamada Formação Humana. Legal. Lá no São Vicente, né? E funcionou até fechar o colégio, continuou essa matéria. E parou de dar... Aí tinha educação moral e cívica, e religião, ao invés de ter religião... Era formação humana, porque aí o Cônigo me questionou, Paulo, mas aqui é um colégio católico, tem que ter religião. Eu falei, não, vai ter, mas não exclusivamente católica, porque nós temos alunos aqui evangélicos, ateus, né? Então temos todo tipo. Era uma escola aberta para qualquer religião. Né? E aí o senhor pode ficar tranquilo, que não vamos deixar de ensinar religião e tal. Ele aceitou. E aí nós começamos a trabalhar. Mas o desafio que eu ia te falar, na segunda semana que eu estava no colégio, ele chegou para mim, ele chamava todo mundo de senhor. E professor, no meu caso, professor. Professor, a partir de hoje, todo professor que faltar, o senhor vai substituir. Aí eu olhei para ele, fiquei com aquela cara de interrogação, assim, como substituir todo professor que faltar? Mas rapidamente meu cérebro falou assim, bom, colégio particular, os professores não faltam, porque se faltar é demitido. Lê do engano. No dia seguinte, o senhor Jorge Evaristo, que era o inspetor do colégio, falou, professor, o Cônigo me falou que cada professor que faltar, o senhor vai substituir. E o professor Iramaia não veio. O professor Iramaia era professor de física, segundo ano do ensino médio, do antigo ensino, segundo grau, professor de física, ele era almirante da Marinha, até aposentado. Que legal. Ele não veio. Eu falei, caramba, e agora, né? Aí ele falou, aí vou para lá, né? Vou para a sala, né? E no meio do caminho eu fui pensando o que eu ia fazer. Quando eu olho, os alunos todos no pátio e o senhor Jorge, inspetor, tentando colocar os alunos de volta na sala de aula. Não, vamos voltar que o professor Paulo está vindo aí, o professor Paulo está vindo aí. E eu, garoto, né? E os alunos do ensino médio já tinham 15, 16 anos, né? A idade mais próxima, né? Aí, quando ele conseguiu colocar todo mundo para a sala, eu entrei e perguntei para ele o seguinte, olha só, quando o professor falta, o que acontece? Aí, de pronto, né? Nós vamos para o pátio, antecipo o recreio e tal. Eu falei, bom, isso acabou. A partir de hoje, quando o professor faltar, eu estarei aqui com vocês. Aí fez aquele silêncio, né? Mas vamos fazer o quê? Eu falei, bom, nós vamos combinar agora o que nós vamos fazer. Eu não sou professor de física, de química, de matemática, nada disso. Sou professor de formação, na época nem era formação humana, era educação moral e cívica ainda. E não dou aula para vocês, eu dava aula só de quinta a oitava, só para o antigo ginásio. E aí, aquele burburinho e tal, eu falei, pessoal, mas eu não quero perder meu tempo e nem quero que vocês percam o teu. Eu tive muita presença de espírito naquela hora e eu acho que Deus iluminou, porque eu estava tremendo nas bases, né? Tremendo, mas firme, né? Eu falei, então eu quero propor a vocês o seguinte, nós vamos discutir alguns temas aqui. Então eu quero que vocês sugiram alguns temas para nós discutirmos em cada aula. E eu vou preparar a aula em cima desses temas. Aí de cara o Lélio, um aluno, falou assim, liberdade. Claro que
ironicamente. Liberdade de sair, de não ter aula e tal. Liberdade. Falei, quem pode anotar aqui no quadro? Patrícia. A Patrícia levantou. Caramba, você lembra até os nomes? Lembro direitinho os nomes. Aí a Patrícia foi liberdade. Aí outro, sexo, também para sacanear. Sexo. Falei, maravilha. Escreve sexo. Namoro. Aí começaram a vir temas já, não sérios só, né? Mas todos eram sérios, mas sem gozação. Rapaz, nós levantamos aí uns 15, 20 temas. Aí falei, maravilha, pessoal, eu não sou especialista em nenhum desses temas, mas eu vou estudar, eu vou preparar e se faltar algum professor aqui ou uma turma, nós vamos trabalhar um desses temas. Mas vamos falar de liberdade. O que é liberdade para vocês? Aí foi minha primeira aula sobre um tema que eu tive que, na hora, buscar elementos. Sorte que não tinha o Alexandre de Moraes nessa época, hein? Mas aí fomos levantando, né? Fomos levantando informação deles e tal. Falei, maravilha. E aí fui trabalhando. Nessa época, eu já tinha ministrado muitas palestras em grupo de jovens. Então, eu tinha uma pegada de domínio de público e tal. Então, eu não me saí mal, não. E como eu jogava bola com eles, embora fosse na segunda semana, eu já tinha me enturmado com os alunos e tal. Então, eu não tinha dificuldade de relacionamento, né? E aí aí realmente eu comecei a preparar aula sobre aqueles temas e faltava um professor que tinha um tema para aplicar. Ou seja, já aplicando a ideia da liderança já desde jovem, né? Pois é. E ali eu desenvolvi. Foi onde eu mais aprendi, rapaz, porque eu fui desafiado muitas vezes, né? E você era bem jovem, né? Muito jovem, 23 anos. E fui vencendo os desafios, né? E aí, quando eu saí, montei a livraria e fui desenvolver o meu lado empreendedor. Você continuou em Petrópolis, pós-livraria? Continuei em Petrópolis e aí, quando eu vendi a última livraria, eu estava muito esgotado. Eu costumo dizer que foi assim, quase uma falência minha pessoal. Eu estava muito esgotado porque eu era daquele empresário, isso eu ajudo muito o empresário a fazer isso, que saía de férias, mas não tirava férias. Eu viajava, mas ficava preocupado com os negócios. E o meu negócio era grande. Meu negócio realmente... Eu tinha 62 funcionários na principal loja. Só em uma loja? Só em uma loja. Né? Então, o grupo todo você tinha quantos? Na verdade, não, os outros eram lojas pequenas, com 2 funcionários, com 3 funcionários, 4 funcionários. No total, devia ter uns 80, talvez. Entendi, né? Mas não é uma empresa pequena. Não era uma empresa pequena. E nessa época você já estava casado, não? Eu já estava casado. Já, né? 18 anos só de grupo, né? Primeiro casamento. E aí eu fui... já tinha filhos, inclusive. Quando fui vendendo os negócios, eu já tinha filhos. E aí fui me desfazendo dos negócios, porque, na verdade, eu costumo dizer que, se eu fosse traduzir numa frase, eu não soube administrar a minha angústia. Hoje eu sei que a angústia você administra quando você direciona, né? E ao direcionar você reduz a angústia porque você vai resolvendo, foco na solução. Eu focava muito no problema e tal. Então, tanto que eu vendi muito mal a minha loja, né? Eu admiti 2 sócios para resolver o problema e piorei o problema, porque eram 2 irmãos que acabaram dominando o negócio e me colocando de escanteio. E aí, na minha angústia, eu acabei dando o meu negócio, né? Então, fiz um mau negócio que eu demorei muitos anos a me perdoar por isso, né? Porque eu costumo dizer que eu costumava dizer, Rafael, que eu dei a galinha dos ovos de ouro. Até um dia, assim, uns 10 anos depois, eu descobri que eu era a galinha dos ovos de ouro. Não era um negócio. E eu falo para os empresários, o seu negócio não é a galinha dos ovos de ouro, você é a galinha dos ovos de ouro. Foi você que construiu, né? Pois é. E aí eu posso construir outras coisas. E foi aí, nessa pegada, que eu comecei a reconstruir a minha vida e tal, né? Por que saiu de Petrópolis e Espírito Santo? Pois é, porque Petrópolis é Espírito Santo. Por volta de 2007, eu comecei a tomar uma decisão de mudar o meu foco. Né? Antes disso, em 99, eu fiz um seminário chamado Empretec, que é um seminário que foi criado pela ONU e que no Brasil é coordenado pelo Sebrae. Eu vendi o meu último negócio em 98. Aí, em agosto de 98, março de 98, quando foi em novembro de 99, eu fiz o Empretec. Se eu tivesse feito o Empretec antes, eu não teria vendido o negócio como eu vendia. Mas, águas passadas, né? E aí fiz o Empretec e tal, e me identifiquei muito com a solução.
E fui convidado a trabalhar na solução. Eu fiz o Empretec em Maringá, no Paraná, em 2004. É mesmo? Aí, até aí eu não sabia que você tinha feito Empretec. É um diferencial, né? É um divisor de águas, né? Só que no Empretec eu estabeleci uma meta, escrevi uma meta que eu queria ser facilitador do Empretec até 2001, 2 anos à frente. Só que, para surpresa minha, no final do Empretec, naquela época era de 9 dias, eu fui convidado a ser facilitador. Trainee, entrar como trainee para ser facilitador. Legal. Quer dizer, antecipou minha meta em 2 anos, né? E aí eu comecei, já terminou o seminário. Mas você já foi para o Empretec com uma formação acadêmica, uma formação de liderança, de aula, de empreendedorismo, né? Muito grande, né? Era o que o pessoal do Empretec procurava mesmo, né? Eles perceberam isso, né? E aí fui convidado a trabalhar no Empretec. Isso em 99. 99. O ano que eu me formei. Olha só. Me formei em Maringá também. Algumas marcas, né? O ano que eu me formei, eu fiz administração de empresa, né? Em Maringá. Aí em 2006 eu entrei em sistema de informações em Maringá também. Só que eu fiz só em 2 anos o sistema de informações, né? Eu meio que fiz um acordo lá na época da faculdade. Eu entrei no 3º ano levando 2 DP do primeiro, aí no 4º ano eu levei 2 DP do segundo por conta da minha formação já acadêmica de administração, né? Então eu acabei me formando em 2 anos. E em 2011 eu fiz MBA em finanças, aí já em BH. Então, eu fiz as 2 faculdades em Maringá e o MBA em BH. Mas mudou para Belo Horizonte? Eu trabalhava em Belo Horizonte, né? Eu rodei Deloitte. Entre 99 e 2015, eu morei em 14 estados e 6 países, né? Caramba! E então, eu ficava de 3 a 6 meses, em média, em algum lugar, né? Às vezes menos até, né? Mas normalmente, quando era projeto, era de 3 a 6 meses. Quando era diagnóstico, às vezes era 1 mês só. Que legal. Então, por isso que eu rodei pra caramba. E nessas rodadas a gente aprende muito, né? Nessas saídas a gente aprende muito. Eu acho que a maior parte dos resultados que eu entrego para o cliente é justamente essa experiência na prática, né? Não só a parte técnica que eu aprendi tanto, né, na faculdade, quanto principalmente no trabalho. Mas essa situação de cada hora tá vendo algo novo. Aquele mesmo problema eu já participei, vamos dizer assim, eu já solucionei, eu já me envolvi com aquele mesmo problema diversas vezes em segmentos diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Então isso me traz uma bagagem para ajudar o empresário hoje a resolver o mesmo problema muito grande, né? Isso tudo ajuda muito, né? E aí eu comecei a trabalhar no Empretec, né? Então eu tô desde lá, né? Eu faço esse ano 25 anos de Empretec, né? Faço agora em novembro de 24, 25 anos trabalhando com o Empretec. 99, né? Eu passei por várias mudanças com o Empretec, foi várias transformações, inovações. E boa lembrança, então faz 25 anos também que eu vou me formar em novembro. Pois né? que eu vou ter a primeira formação em novembro. E aí desde lá eu venho trabalhando, né, na área de empreendedorismo, né? E aí você perguntou como é que eu vim parar no Espírito Santo. Como é que parou aqui? E aí eu fui em 2007, comecei, o casamento não estava indo muito bem e tal. O primeiro ainda. O primeiro casamento. E eu já tinha começado nessa época a dar alguns treinamentos aqui no Espírito Santo. Legal. Em 2009 Voltado ao Empretec. Voltado ao Empretec, treinamento. Porque aí na verdade a gente viaja o Brasil inteiro. Quer dizer, eu fui já a 20 estados diferentes ministrar o Empretec, né? Legal. O ano passado eu fui 4 vezes para Mato Grosso, fui para Roraima, esse ano já fui uma vez em Mato Grosso. Então a gente viaja bastante. E aí eu resolvi mudar de estado civil e mudar de estado geográfico, né? E aí se divorciar do primeiro casamento. Seus filhos tinham quantos anos em 2007? Em 2007, o Lucas mais novo tinha 17 e o Saulo 19. Né? Então a gente estava praticamente formado também, né? Já mas na verdade acabou que a separação mesmo aconteceu em 2009, né? 2009. 2009. Eu me separei a primeira vez em 2009 também. 2009. Olha só quanta coincidência, hein, cara? Me separei, eu casei com uma maringaense, é mãe do meu filho mais velho. Olha só. E meu filho mais velho, inclusive, fez 16 em dezembro e ele estuda em Cardiff, né? País de Gales. Fez todo o ensino, segundo grau nosso, né? Hoje high school. Né? Tá lá e agora passou em 2 universidades e não quer voltar mais não. Que legal. E aí com a minha ex-mulher, eu me separei em 2009. Em Maringá, aí foi quando eu voltei para Santos, né? Para casa da minha família.
E aí eu separei em 2009, né? E aí acabei em 2010, eu vim definitivamente para o Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Eu quando resolvi que eu mudaria de Petrópolis, eu pesquisei 4 cidades. Eu pesquisei Macaé, que estava em franco crescimento. Que é no Rio também. No Rio, estado do Rio. Fui em Uberlândia, que também é uma cidade muito progressista. Conheço bem também. E fui para Florianópolis. Que é uma delícia. Que é fantástico e tal. Então fiz uma pesquisa, mas eu já estava vindo muito para o Espírito Santo dar treinamento. Eu falei, por que não Espírito Santo? E o custo de vida do Espírito Santo é menor do que essas cidades que você citou menor, também. Muito menor. E eu tinha uma rede de contato já grande aqui no Espírito Santo. Eu vou para o Espírito Santo, vou trabalhar com consultoria e tal. E foi assim que eu vim. Morei em hotel inicialmente, lá em Aracruz, onde eu tinha uma rede de contato grande. Ah, legal. Eu morei 1 ano e pouco em Aracruz. E aí, em 2010, já conhecia a minha atual esposa. Aí começamos a namorar em 2010 e estamos juntos desde lá. Né? Então, já casados, né? Mas não tem filhos com Não tem filhos no segundo casamento. E seus filhos já casaram? Nós temos uma pet, uma Basset Hound. Seus filhos já casaram? Um casado, mais velho casado, mora em São Paulo. Ele tem uma gravadora, trabalhou muitos anos em gravadora e hoje ele tem a gravadora dele, a Santé Music. E o outro é jornalista, trabalha há muitos anos na Globo, faz um dos editores do RJTV. Ah, legal. E tá os dois encaminhados, graças a Deus. Mas ele ainda não casou, o mais novo? Ele namorou alguns anos, terminou o namoro, começou outro namoro agora, mas tá tranquilo. Mas ainda é jovem ainda, né? Tem quantos anos hoje? O Lucas está com 34, fez em janeiro, e o Saulo faz 36, agora dia... Ainda tá jovem. Dia 37, desculpe, agora... Não, 36, dia 25 de abril faz 36 anos. Mas estão encaminhados, graças a Deus, né, nunca me deram trabalho, são excelentes filhos. Que legal. E o mais velho ainda não tem neto? Não tem filho. Não te deu neto? Não me deu neto ainda. Não me deu neto. Mas está nos planos. Eles já estão falando que não vai demorar muito, né? Aí chega um momento. Você foi menos louco que eu quando veio para o Espírito Santo, né? Quando eu vim para o Espírito Santo eu não conhecia praticamente ninguém. Não tinha trabalho nenhum. Quer dizer, tinha trabalho. Eu vim para montar a Nortecom, consultoria, mas eu não tinha cliente, né? Cliente zero. Eu vim com a cara e com a coragem. E eu escolhi também, né, a D do Espírito Santo. Uma por conta do custo de vida, né? Eu fiz uma breve análise, né? Um breve planejamento. Quando eu pedi demissão lá da minha empresa onde eu fiz a carreira, eu pensei assim, ó, eu quero ir para um lugar onde tem um custo de vida baixo, boa qualidade de vida. Aí, assim, eu sou de Santos, litoral, então, né, o litoral de Vitória é muito parecido, inclusive, com o litoral de Santos. Não sei se você conhece. Conheço. Você falou que conhece bem, né? E meu foco era em empresas familiares, né, indústrias familiares, de pequeno e médio porte, de preferência, no início até meu foco era pequeno porte. Eu falo assim, pequeno porte para o meu negócio é algo em torno de 200 a 1 milhão. Então, se você for colocar, é a grande maioria das empresas no Espírito Santo, né? Indústria familiar que fatura até 1 milhão, ainda mais isso em 2015. Então eu falei, é aqui mesmo, né? Eu falei, acho que não vou ter tanta concorrência. Em São Paulo, por exemplo, a concorrência de consultoria era uma coisa, né, absurda. E um outro detalhe também. Por que eu quis sair da empresa onde eu trabalhava? Como comentei, eu rodei pra caramba em pouco tempo. Não conseguia parar em casa. Então, para manter uma família, eu já estava casado com a minha esposa atual. E eu estava vendo o filme se repetir. Eu me separei na primeira vez porque era um casamento de final de semana, só estava em casa praticamente sábado e domingo. E eu via que aquela minha situação profissional quase que estava me impedindo de manter família, né? Eu já estava pensando em me separar novamente nessa época com a minha esposa atual. Falei, quer saber? Eu preciso ir para um lugar onde eu posso estar em casa todo dia à noite, pelo menos, né? Eu já tinha um filho do meio, hoje eu tenho uma menininha também, né? Que vai fazer 6 anos em maio. E que com certeza não a teria se eu não tivesse tomado essa decisão, porque meu casamento teria terminado lá atrás em 2015 ou 2016. Aí eu pedi demissão, vim pra cá. Eu lembro até hoje, você falou que ficou em hotel. Eu tava numa situação assim, eu vim com passagem, já era comprada ida e volta. Eu lembro até hoje, junho de 2016. Eu vim com passagem, já era comprada. Você é bom de data também. Aí eu aluguei aquele Go-In, que fica ali perto da Terceira Ponte, ali perto do outro mercado. O hotel tinha acabado de inaugurar, o elevador não tinha nem sido instalado. Os hóspedes só ficavam no segundo andar. Só no primeiro e segundo andar por causa das escadas, né? E aí eu
E até uma das coisas que eu acho bem engraçado. Por que eu foco bastante na implantação do televendas? Porque eu sou prova viva que funciona. Eu peguei um quarto solteiro duplo, tinha 2 camas de solteiro. Eu com o meu celular eu ficava andando de uma cama para outra, ligando para as empresas aqui no Espírito Santo, né? Que eu fiz um mailing list lá de umas 600 empresas antes de vir. Ficava ligando, marcava a reunião, pegava um táxi, ia lá e tentava vender meu primeiro trabalho. Ou seja, eu liguei para mais de 600 empresas durante uma semana, marquei 4 reuniões e vendi 2 projetos. Olha só, 50% né? de conversão. Exatamente. Então, assim, foi muito doido. Mas tá aí, né? Já vai fazer 8 anos agora em junho, né? Então valeu a pena. Pois é, tem que encarar. E minha filhinha é a prova que valeu a pena. É verdade. Legal, né? Mas encarar os desafios, né? A vida nos desafia o tempo todo, né? Exatamente. E alguns desafios, se você não encarar, ele vai te engolir. Exatamente. Né? Eu não sei se eu estaria ainda até na mesma empresa, mas com certeza eu acho que eu fiz a escolha correta. Escolha certa. Eu fiz a escolha certa. Pessoalmente falando, financeiramente falando, eu tenho certeza que eu ainda não recebi o que eu deixei de receber, né? Porque lá eu tinha, de fato, como diretor da maior empresa de consultoria, eu tinha um bom salário e tal. Tinha algumas regalias como passagem aérea à vontade, hotel à vontade, carro alugado à vontade. E os primeiros anos da minha empresa, né? E eu tô falando isso até pouco tempo atrás, eu tô falando pós-pandemia, foi bem complicado, assim, de arrumar cliente, de ter um faturamento mais estável. Então era bem complicado. Chegou os convidados chegando aí. Chegou o próximo. Mas é legal olhar para trás, né, e ver as conquistas, né, Rafael? Sem dúvida. Quantos desafios foram superados, né? O movimento que eu brinco fazer, né? Eu brinco que em 2017, porque assim, eu vim sozinho em junho de 2016. Eu fiquei 1 ano e meio antes de trazer a família, de fato, em janeiro de 2018. Aí, assim, eu brinco porque minha mulher não acredita, né? Quando eu comento com ela que entre maio de 2017, que eu já estava morando lá na Serra, que quando eu cheguei, eu fiquei em Vila Velha primeiro, aí depois eu fui para a Serra. Eu já estava morando ali na Serra, até coincidentemente, o apartamento que eu morava fica atrás da clínica de fisioterapia que a minha esposa tem hoje. Eu fiquei de maio de 2017 até praticamente novembro, dezembro, comendo pão francês com manteiga. Caramba. Era café da manhã, almoço e janta, era a minha alimentação básica era pão francês com manteiga. Porque eu tinha que me manter aqui e manter a minha família em São Paulo ainda, né? Então era uma coisa bastante complicada. Você me fez lembrar um pensamento que diz o seguinte: o que é duro de padecer é doce de recordar. É verdade. Né? Te guarda com doçura, porque aquilo lá fez evoluir, né? Evoluir, construir o Rafael que é hoje, né? Sem dúvida. Quer dizer, uma pessoa bem-sucedida, que por onde passa deixa uma marca, né? Eu conheci você lá no cliente comum, né? Na Maifredo, com o cliente próximo e amigo. Convidado aí. Vai estar aí contigo, né? Quer dizer, além de cliente comum, é um amigo comum que nós temos, né? Ele que nos apresentou. A gente estava falando ali nos bastidores, na força do network, né? Na força que esse cara tem de conectar as pessoas, né? E a gente está aqui por causa disso, pois né? É verdade. Então, eu sou muito grato ao Jacley por essa... Aliás, o estúdio, o Jonathan, o Márcio... Estamos aqui por conta disso graças também. a essa força de conexão desse homem, né? Pois é. E o interessante do seu trabalho é o desafio que você faz ao empresário, né? Que se você não gerar o resultado... Eu devolvo o dinheiro. Você devolve dinheiro, né? Graças a Deus não tive que passar por isso. É muito legal isso. Quer dizer, gera resultado mesmo, né? E a confiança, né? De que se o empresário de fato acreditar e seguir a metodologia, não tem como errar, né? Porque de fato não foi eu que inventei. É uma coisa que já vem lá da época do Taylor, Ford, Fayol. Quer dizer, o início da administração. Até lá no irmão do Jacques, uma vez eu li uma frase lá na indústria, não sei se até hoje está lá ainda um quadro na fábrica lá. Isso eu li em 2019, 20, e aquela frase ficou marcada. É só fazer certo que a mágica acontece, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, eu falo pro empresário, se fizer certo, a mágica acontece. É que muitas vezes o empresário não tem a bagagem de gestão que precisa ter para ser um empresário bem-sucedido. Muitas vezes eles são empresários bem-sucedidos, claro,
por conta da grande dedicação deles, né? Mas também por uma sucessão de sorte, uma sucessão de situações que facilitou para que a empresa crescesse, a empresa expandisse. Isso é normal, né? Mas isso não quer dizer que ele, como conhecimento de gestão, ele estava bem preparado ou ele se preparou para tal, né? Foi se virando, foi aprendendo fazendo, né? Trocando pneu com o carro andando. Ô, Paulo, me conta hoje, atualmente, como é que é esse seu trabalho de ajudar os empresários, de ajudar as empresas, dando curso, treinamento de liderança? Eu tenho alguns clientes que estão até... eu acho que no ponto para indicar para você, né? Inclusive essa semana eu indiquei você já para 2 clientes. Como é que é feito como é que você ajuda os empresários e as empresas? Pois é, a Aviamento já fez contato comigo. Já marcamos. Ah, ótimo. Né, a Luísa? Luísa. Luísa é filha do Luiz Antônio. Luiz Antônio, ele já gravou aqui comigo. Pode procurar lá no meu canal. Não, já está agendado, vou estar com eles na terça, na quarta-feira. Está agendado já. Ótimo, eu adoro aquela família lá. É o Luiz Antônio, a Rosiane, que é a esposa. Tem o Luiz. Na verdade, eles têm um filho mais velho que é o Gabriel, mas o Gabriel foi esperto, foi fazer medicina. Tem outro segmento, né? Mas assim, é uma família que eu adoro. Eu estive lá quarta-feira. Mas como você, eu trabalho muito por indicação, né? Um cliente indica outro, um amigo indica outro e tal. E assim eu vou fazendo. O meu foco hoje, eu tenho 3 focos de trabalho, né? Primeiro, eu trabalho com empreendedorismo e liderança. Esse é os temas principais que eu trabalho. E eu trabalho através da mentoria, que é a mentoria individual, e faço uma consultoria diagnóstica. Focado nas pessoas. O foco meu é na mudança de comportamento. Ok. Né? Porque mesmo no seu trabalho, se você dá todo o ensino, se o cara não se comportar, não tem jeito. A empresa é feita de pessoas. O comportamento é que vai fazer Eu posso ensinar a fazer o fluxo de caixa. Se ele não quer aprender ou não usar... Pois é. Diz que tem um ditado antigo, né? Que você pode levar o cavalo ao rio, mas você não consegue obrigá-lo a beber água. Exato, perfeito. Então, depende da pessoa fazer, né? Então, meu trabalho, meu movimento todo é fazer com que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito, né? Então, tanto que na mentoria, entre uma e outra, tem sempre ações para serem praticadas e na seguinte eu vou cobrar. Okay. Né? Se fez, ótimo, gerou resultado. Se não fez, é aquela mais outras. Sempre vai ter mais, né? Na terceira, se não tiver feito, eu agradeço, mas eu encerro. Perfeito. É mais ou menos como eu faço. Não vamos rasgar dinheiro, né? Isso aí, eu sei mas eu quero o resultado do meu trabalho. Quando eu falo que eu não devolvi nenhum dinheiro, não vou dizer aqui, né? Não vou ser mentiroso a ponto de dizer que eu tenho 100% de acerto, né? Ninguém tem 100% de acerto. Mas é por conta disso, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que o meu projeto, ele funciona entre uma visita e outra, não quando eu estou lá. Então eu vou lá, faço o plano de ação, deixo as ferramentas de gestão lá com eles, ensino como usar, dou as tarefas, né? Coloco lá as ações que precisam ser feitas até a minha próxima visita. Aí eu vou na próxima visita, ninguém fez nada, aí eu falo, olha, vocês estão jogando dinheiro fora e eu estou perdendo meu tempo. Se vocês não se dedicarem, a gente vai parar o trabalho. Aí a mesma coisa, se eu vou 15 dias depois, né? Ou um mês depois eu retorno, nada foi feito. E eu vou cobrando nos grupos ainda. A gente faz uns grupos de WhatsApp, né? Eu vou cobrando isso e aquilo, tal. Vou dando suporte, vou ajudando, às vezes individual. Mas 3, 4 reuniões, 3, 4 visitas. Eu não vi evolução. Eu falo, olha, então vamos parar por aqui, porque não vai ser um case de sucesso. E é isso mesmo, Rafael. Nós vivemos de resultados, né? Se o trabalho que a gente está fazendo não tem resultado, é melhor parar. E o resultado nosso depende de que cada um faça aquilo que é proposto fazer. Não fez, o resultado não vem. Né? Então, hoje, o meu principal cliente é o Sebrae. Né? E eu trabalho para o Sebrae no Brasil todo. Aqui no Espírito Santo, eu sou ligado à equipe do Espírito Santo para o Empretec e para o Líder Coach. O Empretec é um seminário de empreendedorismo voltado para empreendedores que querem começar a empreender ou para aqueles que já empreendem e querem expandir os seus negócios. Perfeito. E tem também o Líder Coach, que é um seminário de liderança. Maximizar, né, potencializar a liderança.
Aqueles que já são líderes ou que querem liderar. Esse líder coach é seu, como Paulo Lisboa, ou Sebrae. continua sendo? É um produto do Sebrae. Produto do Sebrae. Produto do Sebrae. Eu só aplico a convite do Perfeito. Sebrae. Entendi. Né? E eu tenho a minha empresa, o Lisboa Instituto de Liderança, de Educação e Liderança, Lisboa Instituto de Educação e Liderança, Ok. e eu presto serviço para outras empresas, para outras instituições. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui do Estado. Eu presto serviço para a Maifredo Embalagens, prestei já alguns serviços para o grupo da Rede Show, né, lá no Santo Biasucci. Os dois são meus clientes. São clientes. Né? Tanto a Maifredo Embalagem como a Rede Show. Pois é. E a Maifredo, por exemplo, eu estou realizando lá, pela 3ª vez, um trabalho de consultoria diagnóstica. Fiz em 2018, fiz em 2021 e estou fazendo em 2024. Eu acredito que é porque deu certo. Com certeza. Estão me pagando de novo, né? Com toda certeza. Mas, quer dizer, as coisas mudam, o mercado muda, as pessoas mudam, muda-se as pessoas, né? Não Inclusive, eu conheci lá na Maifredo em 2019, né? Eu tenho o seu diagnóstico no meu computador até hoje, inclusive. Fomos apresentados pelo Jack Leire. Exatamente. Então, eu gero, através da conversa com funcionários, um diagnóstico, né? Para saber que remédios precisam ser dados, né? Que tratamento precisa ser feito. Né? Então, é um trabalho muito prazeroso, né? Eu costumo dizer que eu ganho para fazer aquilo que eu amo fazer. Né? É a melhor coisa que tem, né? Isso vale muito a pena. Eu também brinco que eu não sei fazer outra coisa. Comecei em 99 como estagiário e tô até hoje. Pois é. Então, realmente tem que fazer o que gosta, né? Coincidentemente, mesmo ano que eu comecei nessa pegada. É mesmo? Até 98 eu tinha minhas livrarias. Sim. Fui vendendo, né? E em 99 eu entrei fiz o Empretec e aí fui convidado para trabalhar no Empretec. Desde lá estou nessa pegada aí de instrutoria, palestras, treinamentos. Perfeito. Bom, o Marcião já está avisando ali que está na hora de terminar, né? Então, foi um prazer enorme mesmo ter esse bate-papo aí. Espero a gente repetir mais vezes. Eu vou me despedir ali do canal, me despedir dos ouvintes. Você faz o mesmo. Não esqueça de colocar o Instagram, né, o site, enfim, os contatos para que as pessoas possam te contratar e ter aí um trabalho de liderança na sua empresa, com a sua equipe. É isso aí, turma. Papo Business na área, toda quinta-feira às 18 horas. Não se esqueça do Triplo C, que é curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E, Paulo, mais uma vez, muito obrigado de coração. Valeu, Rafael. Por favor, pode se despedir ali com a turma. Prazer estar aqui com você, né? Eu sou Paulo, então Paulo Lisboa, Paulo Roberto Lisboa. Então o Instagram é paulo.roberto.lisboa. Fácil assim. O meu WhatsApp 27 99890 5106. O site está em reforma lá, estamos ajustando o site, daqui a pouco ele vai estar. E pelo Instagram você consegue. E eu tenho o meu podcast, Lidere na Medida, toda quarta-feira às 19h54, que é meu ano de nascimento. Então você pode ligar aí e fica gravado lá no YouTube, que é @Paulo Lisboa. Um abraço, obrigado. É isso aí, Paulão. Muito obrigado. Até a próxima, turma.